Mais uma do governo Trump, né? Agora, pela primeira vez, falaram direto, sem censura, literalmente, sobre Alexandre de Moraes. O que é que foi agora? O que é que foi dessa vez? Olha, a gravidade desse movimento que acontece hoje, por parte da Casa Branca, por parte do governo dos Estados Unidos, é muito importante, né? A gente sabe que há restrições da Casa Branca em relação a Alexandre de Moraes, mas até então essas restrições não haviam sido colocadas de forma oficial diretamente pelo governo dos Estados Unidos, diretamente pela Casa Branca. Esse movimento ocorreu após a empresa de Donald Trump processar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, né, por conta de bloqueio de perfis de usuários de redes sociais, do X, né, a rede social de Elon Musk. E aí o Rumble também ingressou nesse pedido junto com Donald Trump, a empresa Media Trump, para processar Alexandre de Moraes. E agora o contorno é outro, porque agora há uma manifestação oficial da Casa Branca, do governo dos Estados Unidos, contra Alexandre de Moraes, levando a um novo patamar a questão diplomática que envolve a Casa Branca, o ministro do STF e também o governo Lula. Porque no comunicado que o Departamento de Estado soltou, por meio do Bureau de Assuntos Internacionais para o Hemisfério Ocidental, o comunicado deixa bem claro que a bronca não é só com a justiça, mas também com o Brasil. Eles citam o país. O Brasil estaria promovendo censura a residentes nos Estados Unidos. Pessoas que moram nos Estados Unidos estariam sendo censuradas pelo Brasil por conta de determinações de Alexandre de Moraes, que não é citado nominalmente no comunicado, mas está escrito ali, totalmente implícito, que a reclamação é Alexandre de Moraes, porque ele é o alvo das reclamações de Elon Musk na Casa Branca, também de outros integrantes do governo e do próprio Trump, que a gente vem dizendo aqui nos bastidores, aqui no Metrópolis, não é, Neila? Já tem mais ou menos uns 10 dias, até mais se bobear, 2 semanas que a gente vem dizendo que o Trump agiria contra o governo brasileiro, contra Alexandre de Moraes, primeiro no discurso, que é exatamente o que acontece nesse momento, e, num segundo momento, sanções também podem ser discutidas, já estão sendo discutidas e poderão ser aplicadas. Sanções não apenas a Alexandre de Moraes, mas também ao Brasil como um todo. Lembrando que não é só uma questão de punição ou uma crítica específica por conta dos bloqueios feitos ao X de Elon Musk, que agora participa ativamente aí do governo de Donald Trump. É uma crítica direta a Alexandre de Moraes pelo bloqueio de perfis de pessoas que residem lá nos Estados Unidos. Exatamente. Pedi para a produção botar na tela para a gente mostrar o comunicado, né, que foi divulgado hoje pela Casa Branca, né, pela embaixada do... Primeiro foi aqui, que é o Bureau para Assuntos do Hemisfério Ocidental, que é ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, e depois esse comunicado do Bureau foi compartilhado pela Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, diz o comunicado do governo dos Estados Unidos. A gente vê o tom que o governo dos Estados Unidos utiliza ao se referir à decisão de Alexandre de Moraes. E aí, como é que a gente pode dizer, mas não cita o ministro Alexandre de Moraes? Cita o ministro Alexandre de Moraes, cita, porque quando ele fala na multa, o que aconteceu esta semana? Depois de Donald Trump, a empresa dele, ingressar com uma ação nos Estados Unidos contra Moraes, no mesmo dia que Moraes soube que estava sendo representado nos Estados Unidos, ele determinou uma multa de 8 milhões ao X. E por que o magistrado do STF fez isso? Porque o X se recusou a compartilhar dados cadastrais de Alan dos Santos, que é um comunicador bolsonarista, militante bolsonarista, que está foragido nos Estados Unidos, tem um mandado de prisão expedido pelo STF contra ele, e ele mora nos Estados Unidos, os Estados Unidos se recusam a extraditá-lo, dizendo que os crimes dos quais ele é acusado no Brasil não são crimes nos Estados Unidos, questão de liberdade de expressão, então se recusam a extraditar Alan dos Santos, e que não querem, os Estados Unidos não querem, que ele tenha as redes censuradas nos Estados Unidos. Esse é o argumento da Casa Branca. Alexandre de Moraes, por sua vez, argumenta que Alan dos Santos extrapolou o limite de liberdade de expressão e que, por isso, teria que ter as redes bloqueadas, não só aqui no Brasil,
mas também nos Estados Unidos, uma vez que quem está em solo norte-americano e tuita por lá, consegue chegar a reverberar, né, no mundo inteiro, por meio das redes sociais. Então, assim, é um recado diretamente da Casa Branca a Alexandre de Moraes, surpreendeu o Itamaraty, o governo Lula não esperava esse movimento oficial do governo dos Estados Unidos. Eu conversei com integrantes do Itamaraty hoje de manhã, antes do comunicado, e eles diziam que estavam acompanhando a situação, entendiam que há insatisfações de Elon Musk com Alexandre de Moraes, mas não esperavam uma posição institucional do governo dos Estados Unidos, que foi exatamente o que aconteceu. E você falou do tom, né? A Casa Branca e o governo dos Estados Unidos agora se manifesta falando sobre reciprocidade e soberania. Então, deram uma subida no tom. Exatamente. Quando a gente fala em reciprocidade, o que pode ser? Né? Bom, já que vocês estão censurando cidadãos norte-americanos, né, pessoas que moram nos Estados Unidos, preparem-se, porque a reciprocidade acontecerá. E qual será essa reciprocidade? Eu não acredito que os Estados Unidos vão atuar para bloquear perfis de pessoas que estão, né? O nosso medo é a economia. Então, exatamente. É esse o ponto-chave da questão. Não apenas o ponto econômico, esse eu acho que seria o ponto mais grave de todos e talvez o que mais demore a acontecer, porque sanções econômicas é um bloqueio comercial ao Brasil, que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Brasil. Então, bloqueio econômico eu acho que pode até acontecer, mas não nesse primeiro momento. Tá? Na diplomacia as coisas vão caminhando aos poucos. O que eu vejo no primeiro momento são retaliações, sanções ao próprio ministro Alexandre de Moraes, né? Que é alvo central das reclamações de Donald Trump, de Elon Musk, de assessores de Donald Trump como Jason Miller. E, no segundo momento, aí sim pode respingar no governo Lula, que acompanha a situação. O Itamaraty entrou no caso, está tentando agora melhorar a relação de Donald Trump com o governo Lula, que já não está boa há alguns dias, né? Então, tem essa expectativa de sanções a Alexandre de Moraes. O Elon Musk tuitou, e a gente noticiou aqui no Boletim Metrópolis, perguntando se Moraes tem bens nos Estados Unidos, dinheiro, se tem patrimônio, casa, para que esses bens sejam bloqueados. Né? Isso daí foi um Elon Musk num tweet, né? E a gente sabe que às vezes é difícil você dissociar quem é o empresário Elon Musk do Elon Musk da Casa Branca, né? Que é o principal, é o braço direito de Donald Trump. Sim. Mas agora, poucos dias depois desse tweet do Elon Musk, esse comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, deixa claro que o clima está escalonando e que sanções são, de fato, muito discutidas na Casa Branca, que podem atingir Alexandre de Moraes. Você falou sobre o Elon Musk tweetar e perguntar se Alexandre de Moraes tem casa, ou se ele tem algum imóvel, algum bem ou dinheiro nos Estados Unidos. É bom que não tenha, viu? Porque se ele tiver uma casa nos Estados Unidos, pode ser que agora ele tenha dificuldade de usufruir dessa casa ou de permanecer nessa casa por conta de uma decisão que pode sair do Congresso norte-americano e parar no Executivo, ou seja, no governo de Donald Trump. Hoje, houve, então, uma decisão que foi julgada em uma das comissões do Congresso norte-americano para que dificulte, por exemplo, a entrada de Alexandre de Moraes. A gente tem um vídeo, então, antes da gente comentar esse assunto, eu vou pedir para a produção rodar o vídeo de como foi, então, essa decisão na comissão lá no Congresso americano. Foreign nation chooses or causes the censorship or the denial of free speech or the First Amendment rights of an American through their policies abroad, America stands united. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export free speech and the ideas of freedom for more than 200 years, seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example, but also in the European Union, in the UK and Australia, in fact, censorship of American citizens' rights on public access media such as X and Meta have in fact been systematically censored. And in fact, the cause of this bill came from when Elon Musk refused to
take, if you will, the demands of Brazil, and X was taken offline in an entire country. So my bill seeks to simply say, go ahead, ignore the First Amendment in your own country. It's your right. Absolutely, you can. And if you want to, shut down X, Meta, Google, any of them you want. But don't expect to come to America under a U.S. visa. Don't expect to be in America and remain if, in fact, you are the perpetrator of that extinguishing of free speech. I like Mr. Iss's bill. In fact, at first blush, it sounded like a great bill to me, protecting the First Amendment rights of our citizens against foreign dictators and autocrats on a rampage against the First Amendment rights of our people. And we know that there are a lot of those dictators and autocrats out there. They have the ability to come and sue us here. So we're not eliminating their ability. We're just saying you can't just decide that you're going to not let, in the case of Brazil, literally not let the revenues from Starlink be collected because you don't like what's on X. The question is on favorably reporting the bill as amended. All those in favor say aye. Aye. Those opposed, no. In the opinion of the chairs, the ayes have it, and the bill is ordered to be reported favorably to the House. Tá aí, ó, o Comitê do Judiciário aprovou, então, essa determinação por 25 votos a 19. Deputados republicanos e democratas, então, aprovaram essa determinação para evitar que pessoas como Alexandre de Moraes, e, gente, eles foram muito claros, citaram Alexandre de Moraes, não o nome, mas foram muito claros aí por conta dos bloqueios no X, os bloqueios na Starlink, as censuras, então, e falaram o nome do Brasil aí diversas vezes, foram muito claros a respeito do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso nunca antes havia acontecido na história, nem com censura, nem com o Brasil chegando a uma discussão no Congresso americano. Nunca. É inédito. Foi a primeira vez também que um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil foi interpelado internacionalmente num tribunal fora do Brasil. Foi o caso de Alexandre de Moraes agora nos Estados Unidos. E há uma espécie de cerco político nos Estados Unidos se fechando a Alexandre de Moraes, porque percebe-se que o movimento não é apenas da Casa Branca, não é só o Planalto, mas também o Congresso dos Estados Unidos, agora votando essa medida que pode impedir Alexandre de Moraes de entrar no país. E tem também, talvez, uma outra possibilidade que é aventada na Casa Branca, que seria ainda mais gravosa, mais grave contra Alexandre de Moraes, que é a Lei Magnitsky. O que é a Lei Magnitsky? É uma lei que foi sancionada no governo Barack Obama ainda, em 2012, e que ela permite que o presidente dos Estados Unidos, por livre escolha, determine pessoas que para ter os bens bloqueados nos Estados Unidos, congelados, que não possam fazer negócios com pessoas dos Estados Unidos, com empresas dos Estados Unidos, e também não podem entrar no país, não podem entrar na América do Norte. Ou seja, a Lei Magnitsky, que foi usada pela primeira vez para punir assassinos de Sergei Magnitsky, que dá nome à lei. Ele era um advogado tributarista russo. Ele descobriu fraudes bilionárias na Rússia que envolvia autoridades, figurões russos. E aí, depois que ele denunciou essas fraudes fiscais bilionárias, ele foi preso e morreu na prisão. Então, em 2012, o governo dos Estados Unidos sancionou essa lei para punir os assassinos e as pessoas envolvidas na morte de Sergei Magnitsky. E agora essa lei, que cabe unicamente a Donald Trump, apontar as pessoas que ele julga terem cometido violação de direitos humanos, para ter os bens totalmente bloqueados, não pode receber dinheiro dos Estados Unidos, não pode fazer negócios nos Estados Unidos, ou seja, seria uma medida bastante dura contra Alexandre de Moraes. E essa medida foi aventada por ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk. Durante uma conversa no Twitter, o brasileiro Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos e foi alvo de decisões de Alexandre de Moraes, citou essa lei para Elon Musk, e Elon Musk, em resposta a Paulo Figueiredo, disse, interessante, entre aspas, Ou seja, mostrando que está avaliando levar essa questão a Donald Trump. Ou seja, é o Congresso votando um projeto, o Congresso dos Estados Unidos votando um projeto contra Alexandre de Moraes, e a Casa Branca, Elon Musk tem assento na Casa Branca, discutindo
uma forma de punir Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky. Ou seja, a repercussão internacional disso Enorme. está crescendo, o governo Lula está acompanhando, os ministros do Supremo foram surpreendidos com essa medida hoje. Eles acreditavam que, como a decisão de ontem indeferiu a liminar de Donald Trump, né, dizendo que, não concordando em dar a liminar que Trump queria, dizendo que não é para cumprir Moraes. Aí a Justiça falou, não defiro essa liminar. E o STF interpretou como uma vitória, achando que o clima iria distensionar. Só que a Justiça dos Estados Unidos não deferiu a liminar por julgar ser desnecessário cumprir as determinações de Moraes. Né? A juíza diz, não é necessário que nós, Justiça norte-americana dos Estados Unidos, acatemos esse pedido de liminar de Donald Trump contra Moraes, que impede Moraes de determinar bloqueio de redes, porque os Estados Unidos simplesmente não são obrigados a seguir essa determinação. Ou seja, não é um assunto que tem que ser nem debatido. Exatamente. E aí o que acontece? No Supremo isso foi interpretado como uma vitória, porque, recusaram a liminar do Trump. Mas, como a gente vê na prática, não foi nenhum gesto de distensionamento. Pelo contrário, Trump está cada vez mais elevando o tom contra Alexandre de Moraes. Chegará um momento em que ele vai pressionar Lula a se posicionar contra Alexandre de Moraes, porque ele vai dizer, olha só, governo brasileiro, vocês compactuam com a censura que está em curso no Brasil? Isso é o que dirá Trump. E aí Lula, que é próximo de Moraes e acredita que Moraes faz um bom trabalho na corte, dirá, companheiro Trump, não vou me indispor com o ministro Alexandre de Moraes. Não vou me indispor com o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Mas as chances disso chegarem ao governo Lula é muito maior do que se chegarem ao Supremo Tribunal Federal. Eu diria que é igual. É igual, porque, primeiro, o alvo central será Alexandre de Moraes. Sempre. Mas já tem políticos norte-americanos trabalhando, políticos do partido de Donald Trump, trabalhando para que o Procurador-Geral da República, por exemplo, Paulo Gonet, que fez a denúncia contra Bolsonaro, imputando diversos crimes a Bolsonaro por golpe de Estado, a pena de prisão, para que Paulo Gonet também seja incluído em possíveis sanções. E também o delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shor, que é o delegado responsável por conduzir os inquéritos relatados por Alexandre de Moraes. Ou seja, há figuras como Alexandre de Moraes, há figuras na Procuradoria-Geral da República, como Procurador-Geral Paulo Gonet, e na Polícia Federal do Brasil, como o Fábio Shor, que também estão na mira ali do Congresso dos Estados Unidos, na mira da Casa Branca. Porque são denúncias casadas, né, Neila? Sim. Porque a denúncia é de censura, nesse primeiro momento, segundo a Casa Branca, mas Donald Trump também acredita que há uma perseguição política em curso no Brasil para calar a direita, para calar o aliado Jair Bolsonaro. Eu ia chegar nesse ponto para a gente acabar comentando como é que surgiu isso tudo, porque a gente vem falando aí de disputa e de treta de Donald Trump, de Elon Musk, de X e de Alexandre de Moraes. Eu acho que as pessoas acabaram esquecendo de onde surgiu tudo isso, que foram nas últimas eleições, nas campanhas das eleições presidenciais de 2022. Quando houve a história da tentativa do golpe, quando houve o encontro de Jair Bolsonaro com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada, que foi quando originou toda a história de discussões no X, principalmente porque o X é a rede social mais utilizada pelos políticos, por parlamentares aqui no Brasil, para falar sobre política, para retaliar um ou outro, para fazer algum comentário. Então começou tudo aí na campanha eleitoral de 2022. Exatamente. E a gente, quando observa a cronologia dos acontecimentos, quando que a empresa de Donald Trump, a Trump Media, entrou com a ação contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos? Foi no mesmo dia que a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra Bolsonaro, pedindo a prisão de Bolsonaro, alegando que tem crimes ali que dão mais de 30 anos de prisão. Ou seja, Trump ingressou com essa ação, a empresa do Trump, por coincidência, no mesmo dia que a PGR faz esse movimento contra Bolsonaro, que é aliado político dele? Claramente não. Há uma aliança global entre alguns líderes de direita, como Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, e Donald Trump, que buscam ali se unir, se fortalecer entre si. Então Trump, vendo Bolsonaro na mira da justiça, encaminhando Bolsonaro para uma prisão, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal hoje
por 10 votos a 2 é pela prisão de Jair Bolsonaro. Tá? Isso daí é claro. Sim. Quando eu converso com os ministros da corte. Tá? Pode haver uma divergência quanto à dosimetria, né? Quantos anos de prisão ele será condenado e tal, mas hoje a corte votaria pela prisão de Bolsonaro com sobras. Com sobras. Sim. E a chance que Bolsonaro tem de reverter isso, eu acredito que tem duas possibilidades apenas. Uma é Trump entrar na jogada como está tentando entrar para tentar mexer no tabuleiro e ver o que acontece. Né? Pelo menos Alexandre de Moraes diz que não recuará em nada, mesmo após essa pressão imensa vindo dos Estados Unidos. Mas e os outros ministros? Né? Até agora, esse silêncio dos outros ministros também é algo interessante. Sim. Porque, a meu ver, o STF, quanto instituição, já poderia ter se manifestado publicamente um apoio a seu magistrado, Claro. a Alexandre de Moraes, e ainda não o fez. Acredito que isso esteja em análise E já agora. fizeram outras vezes. Já fizeram outras vezes. Acredito que isso esteja em análise. Então, a primeira possibilidade de mexer no cenário é uma atuação de Trump, né? Não que isso vá garantir que Bolsonaro fique livre e não seja preso, não, mas é algo que pode, de certa forma, impactar na corte. E o outro processo, que pode interferir, aí não na decisão do STF, mas numa eventual até soltura de Bolsonaro no futuro, é a eleição presidencial do ano que vem. Tá aí. Né? Ano que vem tem eleição. Lula está mal nas pesquisas, né? Há uma dificuldade grande no aspecto eleitoral. A direita tem alguns nomes colocados. Bolsonaro está inelegível, mas tem nomes de aliados como, por exemplo, Tarcísio, que se especula, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior, Caiado. Então, vencendo o nome da direita, para tentar pautar uma anistia que beneficie Bolsonaro, é um pulo. Até porque Bolsonaro condicionará o apoio dele à presidência da República no ano que vem a alguém que, eleito, anistie Bolsonaro pelas condenações que o STF fará a ele, por crimes que o STF imputará a ele. Mas a anistia tem que correr no Congresso. Para correr o Congresso, tem que convencer Hugo Mota. Mas essa anistia do Congresso nada tem a ver com a anistia que poderá existir em 2027. Importante botar. Até porque a anistia de Hugo Mota, que está em discussão na Câmara hoje, não vale para Bolsonaro. Ela vale para os manifestantes Do 8 de janeiro, não para Bolsonaro. Então essa anistia não impacta. Mesmo que ela seja aprovada, não impactaria Bolsonaro. Poderia impactar no sentido de a defesa argumentar, olha, se os manifestantes foram anistiados, então Estender. Bolsonaro também tem que ser. Mas não que isso seja diretamente uma condicionante para que ele seja perdoado. Então, assim, o cenário é muito... Tem caminhos diferentes. E Bolsonaro está conseguindo, pelo menos na seara internacional, que é importante. A gente lembra que o próprio presidente Lula, por muitos anos, insistiu nesse cenário internacional, né, de que seria alvo de perseguição política, né? E veja o que aconteceu. Né? O processo foi anulado, se elegeu o presidente da República, foi vitorioso. Então, a história no Brasil... A história no Brasil, ela mostra que os caminhos podem ser, às vezes, dignos de roteiro de cinema. É uma novela. É isso. Então, vamos acompanhar os desdobramentos. Né? A tensão está aumentando. O Itamaraty deve ter uma atuação mais ostensiva. Eu conversei hoje com embaixadores do Itamaraty e eles dizem que já vem atuando informalmente junto à Casa Branca, inclusive junto à Organização dos Estados Americanos, a OEA, que fará o relatório sobre Alexandre de Moraes. Nossa, ainda tem essa. Tem o relatório da OEA sobre Alexandre de Moraes. A gente lembra que a Organização dos Estados Americanos, composta por 33 países, esteve aqui no Brasil, conversou com o Bolsonaro, conversou com Alexandre de Moraes, com políticos de oposição, com políticos governistas, e vai produzir um relatório de impacto internacional, de reverberação internacional, para dizer se Alexandre de Moraes, na opinião da OEA, cometeu arbitrariedades ou não. Esse relatório pontuando arbitrariedades de Moraes, Donald Trump vai para cima com tudo, porque é o elemento que falta para ele sancionar não apenas o ministro, como também o próprio governo Lula, que estaria, na visão da Casa Branca, em conluio para uma perseguição política no Brasil, na visão de Elon Musk, na visão do que ele conversa com Donald Trump. E esse relatório da OEA pode embasar o discurso de Donald Trump
para impactos mais fortes contra o Brasil, impactos que iriam além da divulgação de nota oficial, como a gente viu hoje, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos se manifestando sobre o ministro Alexandre de Moraes. Olha, vou aproveitar que o Capelli está aqui, que ele falou do Supremo Tribunal Federal. Eu ia falar a respeito da Polícia Federal, que o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, foi até o Supremo Tribunal hoje, mas o assunto agora não é ele, eu vou deixar para depois. O assunto é, o advogado de Jair Bolsonaro esteve também hoje, mais uma vez, no Supremo Tribunal Federal, agora para falar com Alexandre de Moraes. Ele já esteve no STF ontem, para falar com o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, para falar sobre a questão de retirar 2 ministros do julgamento aí de Bolsonaro. Um deles seria Cristiano Zanin. A alegação é que os 2 ministros já teriam participado de julgamentos ou de ações contra o próprio Jair Bolsonaro. Então, esse é um dos pedidos da defesa de Jair Bolsonaro. Ou seja, dos 5 ministros que irão julgar Bolsonaro, porque o julgamento ocorrerá na primeira turma do STF, Bolsonaro já pediu o afastamento, o impedimento de 3. Isso. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Né? Ou seja, isso mostra claramente que o próprio ex-presidente acredita que não tem escapatória de fugir de uma condenação. Né? Se ele pediu um impedimento de mais da metade, é porque ele está convicto de que será condenado. E aí eu faço um reparo aqui numa fala que eu disse anteriormente. Eu disse que dos 11 ministros da Corte, apenas 2 absolveriam Bolsonaro, mas isso num cenário hipotético. Porque Bolsonaro não será julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não será julgado pelos 11 magistrados, tá? Ele será julgado pela primeira turma. E, se fosse no plenário, seria a condenação por 9-2. Como ele será julgado pela primeira turma, portanto, serão 5 ministros que votarão. E aí, acredito eu até que será uma decisão unânime. Até os ministros que Bolsonaro não pediu afastamento, né, que acredito são Carmen Lúcia e agora está me faltando quem seria o Fux. O Fux, exatamente, Carmen Lúcia e Fux. Talvez o Fux seja ali o que menos estaria disposto a uma sentença pesada contra Bolsonaro. Mas Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Moraes. E Alexandre de Moraes, esses aí, a opinião deles, até de conversas que eu escuto nos bastidores do Supremo, são de que há elementos para uma condenação pesada. Uma má sorte, né? Nenhum dos 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro estão aí na primeira turma. E Bolsonaro acredita que se fosse julgado pela primeira turma, pela segunda turma, ele seria absolvido. Porque lá estão André Mendonça e Cássio Nunes Marques, indicados por ele, e Dias Toffoli, com quem ele tem uma convivência também boa. Então ele acredita que se o julgamento fosse na outra turma, ele seria absolvido. E como será na primeira turma, a condenação é garantida. Mas, pessoal, isso não é uma escolha, não, viu? Não é uma escolha, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes jogar o julgamento para a primeira turma. Isso porque é a primeira turma, já por tradição no Supremo Tribunal Federal, que julga, então, ações penais, criminais. Não é a segunda turma, então, por isso, não é uma escolha aleatória de Alexandre de Moraes. Exatamente. A gente lembra também que Alexandre de Moraes é o relator do caso, né, do inquérito do golpe. Portanto, ele, como magistrado relator, é natural também que ele esteja à frente do processo do julgamento final sobre a questão. Tá aí, ó. Paulo Capelli deu uma aula para vocês de parte internacional, Donald Trump, Elon Musk, Jair Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal. Te agradeço mais uma vez pela participação com a gente. Eu que agradeço. Sempre muito legal participar aqui do Boletim. Até a tchau, próxima. Tchau, Neila. Tchau, tchau a todos.